Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje estarei dando continuidade com a minha exposição, Evangelho de Lucas, capítulo 21, e hoje estarei encerrando este capítulo. No vídeo anterior, eu estava falando sobre a vinda de Jesus em glória. Então não foi possível encerrar esta exposição, porque eu citei muitos textos do Antigo Testamento falando a respeito das profecias, como elas são ditas. Provavelmente hoje então vai ser possível terminar o capítulo 21. Eu vou deixar no card acima os demais vídeos deste Evangelho, desde o capítulo 1 até este capítulo 21. Então não deixe de ver os demais vídeos. Está aí, a continuação. Eu falei até o versículo 28. E agora eu vou falar sobre esta pequena parábola dita por Jesus. Olha só, ainda lhe propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Interessante. Então, Jesus está dizendo o seguinte, ele para esclarecer mais ainda quando isso iria acontecer, ele falou a respeito de uma figueira, ou todas as árvores, não só a figueira, vede a figueira e todas as árvores. Então, quando vocês olham para uma figueira ou todas as árvores, e elas começam a soltar ali os brotos, então, o que a pessoa chega à conclusão? O verão está se aproximando. Então, o broto em uma árvore, não só na figueira, porque Jesus não falou da figueira somente. Vede a figueira e todas as árvores. Então, quando começam a brotar, vendo o quê? Vendo brotar, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Parábola aqui é parabolê. É algo colocado ao lado, similitude, semelhança. Ou seja, tudo isso vai ser semelhante ao brotar de uma árvore. Figueira aqui é suque, figueira mesmo. E árvores aqui é dendron, árvore, substantivo masculino. E figueira, substantivo feminino. Brotar aí é probá-lo, lançar, germinar, lançar para frente. Então, probá-lo, a ideia de lançar para frente folhas, sair folhas. O verão aí é teros, verão mesmo, substantivo aí, fala de um substantivo neutro, fala de verão mesmo. Vamos continuar então, portanto. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Interessante. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Aqui é que gera uma pequena dúvida. Provavelmente, essas coisas acontecerem aqui, ele não está falando a respeito da destruição do templo. Os sinais que antecederiam a destruição do templo. Jesus não está falando sobre isso. O que Jesus está falando ainda, ele tem em mente ainda, é o quê? Sinais do sol, na lua, nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações
ou melhor, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror, da expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Se você pegar uma das cartas de Paulo a Timóteo, ele fala também que nos últimos dias sobrevirão dias trabalhosos, e ele traz algumas características dos homens. Então, interessante que alguém pode perguntar, mas Jesus não iniciou o seu reino naqueles dias? Sim. Sim, Jesus começou. O próprio Jesus falou para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, ele diz o seguinte: os meus servos, eles batalhariam para que isso não acontecesse. Para quê? Para que eu não fosse entregue nas mãos dos homens. Mas logo o meu reino não é daqui. Tem outro lugar também que alguns dos fariseus, eles chegaram e perguntaram para Jesus sobre o reino. Aí Jesus fala assim: olha, o reino, ele não é divisível a aparência. Interessante, não é divisível a aparência. Como disse, ele ali ou ele aqui. Não. Ele falou assim: o reino de Deus está. Algumas versões falam dentro de vós, no meio de vós. Então, essa ideia no meio de vós. Então, o reino de Deus, ele começa com a vinda de Jesus. E ele culmina com o fechar de toda a história. Ou seja, a autenticidade do reino de Deus, assim, na sua essência, na sua completude. Esse reino somente se dará por ocasião do retorno, da vinda de Jesus. Por isso que, olha, quando vocês virem todas essas coisas acontecerem, ele diz: sabei que a vossa redenção está próxima. Ou seja, a redenção aqui é o resgate. Resgatar de algo ruim. Então, a ideia de Jesus é que quando ele viria, ele resgataria o homem desta maneira tão terrível. E aí sim, o homem viveria para sempre na sua plenitude. Essa é a ideia. Então, o reino de Jesus, ele deu início na cruz do Calvário, ali quando ele veio a primeira vez. E ele está em curso. Interessante, ele está em curso, ele está em andamento. E tem um lugar, tem uma passagem que Paulo falando, numa das cartas de Paulo, eu não lembro mais onde está, mas ele diz que o Senhor Jesus, ele pega o reino e entrega na mão do Pai. Então ele faz isso. Ele entrega o reino dele nas mãos do Pai. Está lá em Coríntios, no capítulo 15, por ali. Então ele fala sobre o último inimigo a ser destruído. Veja bem o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15, olha, no versículo 5. Porém, porque convém que ele reine. Olha, porque convém que ele reine. Reine aí é basileu. E outra coisa, o verbo aqui, o tempo verbal, esse verbo basileu, o basileu está no presente, na voz ativa, no infinitivo. Ou seja, ele está reinando. Convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés.
o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, na vinda de Jesus, ele vai destruir o último inimigo também, que é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui tudo o que lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Ou seja, quando tudo terminar, o próprio Jesus, ele se sujeitará àquele que no início foi o idealizador de todas as coisas, que é o próprio Deus, o próprio Pai. Então ele vai entregar isso tudo na mão do Pai. Essa é a ideia do texto de 1 Coríntios. Então a ideia é o seguinte, que Jesus, quando veio, ele iniciou o reino dele nessa terra. Mas vai chegar um dia que esse reino vai ser na sua plenitude, completo. Porque ele está em curso ainda, aí vai ser na sua totalidade. Por isso que esse acontecer, saber que o reino de Deus está próximo, mas o reino de Deus está na sua completude. E ele continua. E reino aqui é basileia, é um substantivo feminino que dá a ideia de domínio, governo, realeza. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Outro detalhe aqui é que esse texto aqui é de difícil interpretação. Agora não sabemos se Jesus ele está encerrando aqui o sermão escatológico. Nós não sabemos se ele está dizendo a respeito da destruição de Jerusalém ou se é da vinda dele em glória. Porque geração, a palavra grega aí, eu vou deixar do lado, é geneia. Esse substantivo feminino é geneia. Geneia é o quê? Primeiro é paternidade, nascimento, natividade. Aquele que foi gerado, homens da mesma linhagem, da mesma família. Época, o espaço de tempo normalmente ocupado por cada geração, um espaço de 30 anos. Então, o que Jesus queria dizer? Será que ele não passará, vamos dizer assim, a época dos homens, período dos homens? Não sabemos. Totalidade das pessoas que vivem numa mesma época. Os seres humanos estão vivendo aqui neste mundo tem muitos anos. Então, não sabemos, não passará essa geração. Será que se Jesus estivesse dizendo a respeito da destruição do templo, geneia aqui é uma época, é um período, o período ali ocupado por uma geração, 30 anos aproximadamente naquele período. Agora, se geneia aqui ele está dizendo a respeito da sua vinda em glória, seria a ocupação do tempo e espaço feita pelo homem desde que Deus o criou. Não sabemos. E ele continua ainda, Jesus continua. Olha, passará o céu e a terra, mas, porém, as minhas palavras não passarão. E ele falou, vai acontecer. Vai acontecer. Olha só, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, se Jesus disse, é que vai acontecer. E ele continua. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com orgia. Olha só, orgia, farra. Da embriaguez. Então, embriaguez aí é intoxicação, a pessoa beber e ficar embriagada. E das preocupações. O que é preocupação aqui? A palavra grega é merimna. Merimna é ansiedade. Cuidado, olha, não fiqueis ansiosos deste mundo aqui, bióticos que pertencem à vida, aos afazeres desta vida. Então não fique
preocupado, ou seja, ansioso com os afazeres desta vida, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então ele está dizendo que a vinda dele vai ser como ladrão. A hora que ninguém espera, Jesus virá. Então veja bem, a volta de Jesus vai ser no momento em que ninguém estiver esperando, repentinamente, aipnidios, ou seja, inesperado, súbito, imprevisto, não tem previsão. Não tem previsão. Então, aquele dia não venha sobre vós repentinamente como laço. E laço aqui é pagues. Pagues é uma armadilha que era colocada para pegar os pássaros. Por isso, não fiquei sobrecarregado com orgias, com excessos. Isso aqui é excessos. Que a pessoa bebe e começa a cometer todo tipo de delito, de pecado, por causa do excesso do vinho. A palavra sobre orgia aqui é kraipale. Essa ideia aqui, kraipale, ou seja, esse substantivo dativo aqui. Essa é a ideia de que a pessoa bebe e fica ali com a cabeça tonta e ele faz coisas que não deveria fazer. Então, consequência da orgia da embriaguez. A pessoa se embriaga e aí ele começa a fazer isso. E também da ansiedade por causa das coisas, dos afazeres deste mundo. Então é o seguinte, você tem que ficar ligado. Você tem que ficar aí atento a tudo que está acontecendo. Justamente você lendo as cartas de Paulo, que está lá em Timóteo, que ele fala isso. Sobre os últimos dias em que os homens, eles ficarão assim, de uma forma terrível. Os homens, eles vão perder a noção do que é certo e errado. Então, dê uma lida lá na carta de Paulo. Acho que está na segunda carta dele. Eu não sei se é capítulo 2... por ali, ou melhor, capítulo 3 da segunda carta. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também deste. Então, se você ler o capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo, desde o versículo 1 até o versículo 5. Você vai ver qual é a característica dos homens nos últimos dias. E Jesus já está falando aqui sobre as preocupações e as orgias que estarão acontecendo. Olha, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Ou seja, algo que vai acontecer, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Então não vai ser algo localizado, vai ser algo mundial, vai acontecer no mundo todo. Terra aqui é G, que fala de chão habitável. Vigiai, pois, a todo tempo, orando. Olha aí, a dica de Jesus. Vigiai é agrupinel. Esse verbo agrupinel ele está no presente, na voz ativa, e é no imperativo. É uma ordem de Jesus. Uma ordem. Vigiai. Jesus ele dá uma ordem. Vigiai, pois, a todo tempo, orando. Aí, Deomai, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. A ideia de estar de pé é de estar pronto. Então é para vigiar, pois a todo tempo aqui, deixa eu ver aqui, é kairos.
não é Cronos, Kairos. Kairos é o tempo, ele serve também como tempo, medida exata, mas também o tempo oportuno. Ou seja, não perca a oportunidade. Vigie o tempo todo. Então não percam oportunidades, para que quando o Senhor Jesus vier, você não esteja aí perdido. E ele continua. Jesus, para encerrar, Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. Olha, Jesus ensinava, então Jesus tinha um cuidado muito especial. Ensinar aqui é didático, conversar a respeito da palavra de Deus. Então, ele fala todos os dias ele conversava no templo. O templo aqui é Hieron, lugar sagrado. Mas à noite, o que Jesus fazia? Ele ia pousar. Passava a noite em oração no Monte das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Glória a Deus. Ainda bem que tinha pessoas nesse período que eles estavam ali atentos aos ensinamentos de Jesus. Ainda bem. Em todo tempo, Deus tem um remanescente fiel. Então, olha, e todo o povo madrugava, ou seja, chegavam cedo, bem de levantar cedo de manhã. Ortrizo é a palavra grega. Esse verbo aí, madrugava. Engraçado que madrugava aí é um verbo. Todo o povo madrugava. Ortrizo, esse verbo está no imperfeito, na voz ativa e no indicativo na língua grega. Então, todo o povo madrugava para ir ter com ele, com Jesus, lá no lugar sagrado, a fim de ouvi-lo, a fim de ouvir as palavras de Jesus. Pois bem, deixa eu voltar aqui. Então, está aí. Encerrei este capítulo 21. E no próximo vídeo estarei indo para o capítulo 22, que eu vou falar a respeito da conspiração para tirar a vida de Jesus, conspiração contra Jesus. Então não perca os próximos vídeos até eu encerrar o Evangelho de Lucas. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.